Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que a maior parte da geração Z não vai conseguir construir uma família. Os motivos que eu enxergo para isso são 3. O primeiro é a estrutura social atual, o segundo é o motivo financeiro e o terceiro é o motivo emocional. Quando começamos a observar historicamente as relações entre ambos os gêneros, ainda mais nos contextos de épocas passadas, nós percebemos que elas são completamente necessárias. Elas não são contingentes, são necessárias para a sobrevivência da espécie. O homem, por ter mais força física, conseguia naturalmente mais recursos. E esses recursos deviam ser praticamente divididos com mulheres, para que elas também pudessem sobreviver e ter acesso à proteína da caça. Sem mulheres, sobreviver não há filhos, nem novas gerações. Isso é um fato nesse caso, né? Porém, naquela época, existia um certo problema. Não há exame de paternidade. Então, como um homem poderia ter certeza que o filho era dele, existe uma lógica simples por trás disso. Era a virgindade feminina. Sim, é completamente impreciso, mas para aquela época, onde eles não tinham como usar os mecanismos científicos que nós temos hoje, isso foi até bem pensado. Considerando essas duas necessidades, as famílias surgiram, tendo um homem provedor que protegeria a mulher e a mulher que daria luz aos filhos. E os filhos assim continuariam o legado genético e patrimonial, cultural da família. O modelo de casamento que nós recebemos aqui, com muito tempo foi cultivado no Brasil, ele deriva bastante da civilização romana. No caso, seriam das civilizações indo-europeias, porque quando começamos a estudar todo esse conjunto de civilizações, nós percebemos que elas têm muitas semelhanças e derivam de um povo só, os indo-europeus. Esse povo específico, ele deu origem a latinos, sabinos, etruscos, romanos, gregos, aos diversos povos gregos, no caso micênicos, dóricos, aos povos hindus também, que viviam na região do Rio Ganges. Assim, essa civilização ela meio que moldou com sua influência, esses povos se derivam delas, e as civilizações posteriores trouxeram muito dessa cultura consigo, que é o caso da nossa, que vem de Portugal, e Portugal naturalmente vem de Roma. Pois bem, bora lá. Roma, por mais que a maioria dos filmes não mostrem em seu início, ela teve uma religião familiar, ou seja, não era uma religião universal, como muitos acreditam, com deuses semelhantes aos gregos e com outros nomes, não, isso aí foi mais posterior. Essa religião inicial de Roma ela era familiar e patriarcal. A figura do pai de família, que também era conhecida como pater familias, que deu origem aos patrícios, era uma espécie de sacerdote. E esse sacerdócio era algo herdado. O filho mais velho sempre receberia essa herança para que o culto, aquela religião, continuasse viva. Eles acreditavam em 2 deuses: a chama sagrada, que ficava em um altar dentro da casa, e os mortos. Quem eram esses mortos? Eram os antepassados da família. Na cultura romana e dessas civilizações próximas a ela, eles acreditavam que após a morte, a alma meio que ficava vagando por aí e atormentando os vivos caso o corpo não fosse enterrado e bem cuidado. Então eles precisavam enterrar e ficar oferecendo sacrifícios e ofertas aos seus antepassados para que eles, além de não afetarem negativamente a vida dos vivos, que eles protegessem a família. Como esse túmulo ele estava em um terreno específico, essa propriedade na qual estava enterrada era uma propriedade familiar, ou seja, da família. Então ela não poderia ser vendida, trocada, ela tinha que ser herdada para que as gerações pudessem ser enterradas lá e eles pudessem manter o culto vivo. Cada família meio que tinha um dever com seus antepassados. E do mesmo modo, cada família tinha sua própria chama sagrada e seus próprios irmãos para adorar. Até os cantos que eles cantavam dentro de casa, as orações, eram diferentes. E eles faziam com muito anonimato, de forma muito secretiva, para que os seus vizinhos não aprendessem os rituais que eles faziam. Porque em Roma, a partir dessa ideia de que se outras pessoas soubessem, eles poderiam roubar seus deuses, eles começaram a fazer ritos quando iam para as guerras, para que os deuses dos países, dos estados-nação que eles iriam atacar, acho que não é bem esse o termo, na verdade, deixassem esses povos e aderissem a Roma. E caso eles ganhassem a guerra, eles pegariam os ídolos dos deuses e levariam eles para Roma, onde construiriam templos ou colocariam algum outro templo e algum outro deus, para que eles começassem a habitar Roma e assim proteger Roma. Então, nesse sentido, se precisa que exista um filho primogênito para herdar isso, precisa haver uma família, né? Mas não poderia haver contato entre pessoas de famílias distintas com os deuses de cada uma delas. Então, para que uma mulher tivesse contato com o deus do marido, já que ela entraria na família do marido, ela precisaria ser desligada da família do seu pai primeiro. Então havia um rito de desligamento durante o casamento da religião do pai. Depois havia o rito de passagem, onde ela era levada da casa do pai até a casa do marido. E haveria o rito de casamento, onde ela seria ligada aos deuses da família e poderia participar do culto. Então, nesse sentido, a razão de existência do casamento ela era puramente religiosa, e por boa parte da história foi assim. É porque o homem começou a deixar de ser um animal religioso nos tempos modernos em diante. O segundo filho,
ele seria apenas um membro da família da religião. Ele não herdaria nada, não seria líder da família, apenas em 2 exceções. Caso o primogênito morresse, ou ele fosse adotado por outra família para ser o primogênito dela. Vamos dizer assim, o pai, ele é estéril. Aí, nesse caso, ele teria, por exemplo, a chance de divorciar da esposa dele e casa novamente, porque precisa haver a manutenção da religião, então ele precisa ter um herdeiro. E caso, por exemplo, ele trocou de casamento e ainda assim não teve filhos, aí ele teria que adotar alguém, mas era obrigatoriamente necessário, entendeu? Assim, a religião não servia a você servia a religião, porque tudo visava a proteção e a continuidade da religião, e todos os indivíduos eram servos. E isso foi cada vez ficando algo maior escalável, porque foram surgindo uniões de famílias, que formaram frátrias, que tinham os próprios deuses para serem cultuados por todas as famílias. As frátrias se juntaram em tribos, que tinham os próprios deuses também, que todas as frátrias teriam que adorar. E as tribos se juntaram e formaram cidades, que foi assim que surgiu Roma, por exemplo. Roma, pelo que diz o conto, foram sobreviventes de Troia, que fundaram uma civilização anterior a ela, fugindo, no caso de lá. Não sei se vocês já chegaram a ler os contos de Enéas, a Eneida. E dessa civilização que Enéas construiu, surgiu a civilização romana, que já vem a história de Rômulo e Remo. Ok. Com a ascensão e mudança religiosa de Roma, já que começaram a ter vários deuses também, que eles pegaram de outras civilizações, e também com o surgimento de deuses da cidade, de ritos da cidade, meio que foi se perdendo essa questão mais familiar. E essa chama sagrada, por exemplo, que tinha lá daquela pessoa, foi chamada de Hestia, e ficou mais universal. Hestia, se não me engano, foi na Grécia, não lembro o termo que usou pra ela em Roma. Mas houve a queda do Império Romano. E essa queda do Império Romano, na verdade, ela ocorreu porque as famílias começaram a ser destruídas justamente porque a religião perdeu peso na sociedade. Porque é algo muito comum em civilizações que estão se autodestruindo. Porque as pessoas começam a ficar cada vez mais descrentes em algo maior que pode punir elas e começam a agir de forma errante, de forma duvidosa, e assim toda a sociedade meio que entra em um caos e colapsa. Com a queda de Roma, nesse caso, houve a ascensão do cristianismo. Já tinha acontecido, foi durante o período de queda que houve a ascensão, na verdade. Mas, sem Roma, o cristianismo meio que teve que se virar lidando com os bárbaros. E assim, muitos líderes bárbaros começaram a se converter. Como é que o cristianismo convertia esses líderes bárbaros? O cristianismo, desde o seu surgimento, ele foi uma religião muito intelectualizada. Ainda mais por ter crescido em um berço pós-Alexandre o Grande, que espalhou a filosofia grega, basicamente, pelo mundo conhecido inteiro. Então, os padres cristãos, bispos, todos eles eram muito cultos. E o que acontecia? Os líderes bárbaros, eles colocavam seus filhos para terem educação com os padres cristãos. Assim, esses filhos se convertiam. E como eles eram as próximas gerações de líderes bárbaros, naturalmente, os bárbaros teriam mais chance de virar cristão. Então, você pega isso e começa a colocar o fator tempo aí, e você percebe como já era algo óbvio que o cristianismo ele iria se espalhar naquele período e dominar basicamente o cenário religioso total. Mas o que acontece? Com a ascensão do cristianismo, os motivos, mesmo com a mudança do contexto religioso, permaneceram o mesmo. As pessoas casavam para que houvesse a continuidade das suas famílias, porque se observarmos o contexto da Idade Média, da Idade Média, perceberemos que havia fome, que havia pestes, que havia invasões bárbaras. Então, se você não tivesse muitos filhos, a sua família provavelmente iria terminar com você. E era importante também ter filhos, porque trabalho no campo era muito difícil, muito árido. Imagina você tomar conta de terras imensas. E assim se perdurou a cultura do casamento. O cristianismo também é uma religião que proíbe o divórcio, então era muito difícil uma família se separar, a não ser em um caso assim, por exemplo, um casamento que foi feito com fatores não definidos antes do casamento, informações desconhecidas. É claro que isso não existia nessa época, porque o cristianismo também ainda estava em desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Se olharmos na tradição cristã, que é que eu me refiro em casa católica, ela, apesar que, por exemplo, naquele período já existiam as escrituras sagradas, muitas teorias surgiam, interpretações surgiam, e não havia algo tão definido. Foi conforme os séculos passavam que o cristianismo começou a determinar com precisão as suas próprias doutrinas. As universais já estão definidas, a questão da Trindade, quanto à questão de Jesus Cristo ter vindo como 100% homem, 100% Deus. Enfim, e assim tudo isso perdurou. No entanto, desde a modernidade surgiu o conceito de paixão como algo positivo. Se observarmos a Grécia Antiga, os filósofos consideravam a paixão como uma doença do espírito. Mas no final da Idade Média e início da Idade Moderna, com o surgimento do amor cortês, dos trovadores e literatura romântica, as razões pelas quais as pessoas passaram a se relacionar começaram a mudar. E você junta isso com a industrialização, que aumentou as chances de sobrevivência das pessoas, o casamento meio que começou a perder os seus motivos originais. Ele sempre existiu, ambos, no caso, sempre existiram, para que as pessoas pudessem sobreviver. Porém, ainda mais agora, né, que a gente vive, o mundo do bem-estar social, a nossa sobrevivência, ela meio que não está mais em xeque. Então, essas razões deixaram de ser importantes. Isso é aquela questão também da pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades. Quando satisfazemos uma necessidade mais primitiva, nós buscamos outras que consideramos
de um nível maior. E quando as mais primitivas não estão satisfeitas, nós somos incapazes de buscar outras. É claro que tem gente que salta por cima hoje em dia, mas é justamente porque a questão de sobrevivência não está mais em xeque. Apesar de que existe muita gente na pobreza, por exemplo, no Brasil, mas é um fato que essas pessoas ainda sobrevivem, entendeu? No passado não. Se elas estivessem na mesma situação, elas provavelmente morreriam logo, entendeu? E assim, com tudo isso, aquilo que nós chamamos de amor romântico, chamamos de paixão, passou a ser algo mais importante ainda para o surgimento de relações, ou seja, a sobrevivência não é importante. O que importa é você sentir algo pela pessoa. E esse sentir algo ele vai variar desde ser um mero desejo sexual até uma emoção muito forte sobre alguma carência afetiva que você tem. E assim o conceito de família começou a ser transformado e quimerizado para isso que a gente vê hoje. Todavia, esse amor romântico, ele apenas existe porque nós temos uma necessidade meio que narcísica de termos pessoas completamente obcecadas por nós, por aquilo que nós somos. É uma espécie de auto-amor, na verdade. É sempre muito interessante ver aqueles vídeos onde pessoas muito bonitas, assim, andam na rua, se filmam andando na rua e o pessoal ao redor dela estão olhando pra ela, admirando a beleza dela, desejando ela, e assim essa pessoa se sente muito validada. Ou seja, é basicamente isso o supra-sumo do que as pessoas procuram no relacionamento. Elas querem alguém completamente obcecada, que faria de tudo por ela, pela vida dela. Porém, isso é algo impossível. Porque pensa comigo, se todos estão querendo isso, naturalmente todos estão obcecados pelas próprias vidas. E ninguém está disposto a ser obcecado pela vida de outra pessoa. Ao longo do tempo as pessoas percebem isso, depois que se casam, e esse encanto inicial começa a se perder. E o que sobra é basicamente aqueles defeitos que você ignorava, justamente por causa dos efeitos da paixão. E quanto mais o tempo passa, mais visível esses defeitos ficam. E hoje em dia, com a facilidade que temos de nos divorciar, meio que quando as pessoas já não aguentam mais ver aqueles defeitos, elas se divorciam e se separam. Se há filhos ou não, não importa. Porque ambos sairão em busca de um próximo pico emocional com outra pessoa. E o filho apenas será um mecanismo, uma corda nesse cabo de guerra que vai existir entre o pai e a mãe. E a criança vai querer ser traumatizada, destruída mentalmente, o que provavelmente não é o seu caso, se você for da geração Z. Em resumo, o primeiro motivo nesse caso, porque você nunca vai ter uma família, é porque a estrutura social mudou. A família que conhecemos, que você ama e tem essa nostalgia, ela não é mais necessária para o modus operandi da sociedade atual. E será ainda mais necessária se conseguirem criar úteros artificiais, que é o que muitas empresas e estados como a China planejam. Porque se for possível fazer com que haja o surgimento de novos indivíduos, novos escravos para o sistema, de forma artificial, sem existirem famílias, vai sair muito mais barato para eles e muito mais fácil. Eu acho isso uma merda, mas eu não posso negar a realidade, né? As coisas estão acontecendo e estão caminhando para esse objetivo. O segundo motivo que eu acho impossível você ter uma família é a sua pobreza. Pensa comigo, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da oferta de mão de obra, né? Então os salários naturalmente vão cair. Além disso, nós temos uma das cobranças de impostos mais absurdas do mundo inteiro. Então, você já pega aí e reduz mais ainda o seu salário. E, para completar, tem a inflação lhe roubando, secretamente. Então, você provavelmente, se você não for muito esforçado, dedicado e não tiver uma visão a longo prazo muito grande e uma inteligência acima de nível, você provavelmente vai ser pobre lascado. Já ia esquecendo. Quando os seus pais ficarem mais velhos, já que eles provavelmente têm uns 40, 50 anos agora, você vai ter que cuidar deles. Você vai ter que custear eles, porque eles não vão mais conseguir trabalhar e não vão ter nada para garantir o sustento deles, já que o INSS já tá indo pra merda agora. Então, você vai precisar auxiliar eles na velhice deles, que vai tirar mais dinheiro do seu bolso ainda. Então, provavelmente você vai ser pobre e não vai ter família por causa disso. E o terceiro motivo que eu vejo, ele é emocional. Se você observar bem, hoje nós vivemos em um período em que o ódio tomou conta de ambos os gêneros. Basta você ver algum vídeo mais polêmico sobre relacionamento e você vai ver pessoas tendo discussões absurdas, vociferando um ódio que eu não sei como é que elas são capazes de ter isso, já que provavelmente não estão tendo tanto contato com o sexo oposto quanto existia no passado. Assim, as pessoas estão cada vez mais radicalizadas. A tolerância por erros, por falhas, é zero, entendeu? Dificilmente você vai encontrar alguém que não esteja traumatizado a esse ponto. Se você, mesmo com tudo isso, ainda acredita que vai viver aquela família tradicional dos modos passados, eu fico feliz por você e lhe desejo sorte, mas eu não acredito nisso e não tenho esperança nisso. E pra falar a verdade, eu cheguei a um ponto que eu nem quero mais isso, porque, assim, se você decidir encarar as coisas como elas são, você vai perceber que você não tá perdendo muita coisa também, não. Porque pensa comigo, se a família era necessária pra sobrevivência e hoje você não precisa mais dela pra sobreviver, mas se você decidir encarar a realidade como ela é, eu pelo menos tenho boas notícias. Se você conseguir se desligar completamente dessas necessidades, são meramente emocionais. Essa carência vai derivar de uma nostalgia, de um passado que você nem viveu. Você pensa no passado e imagina ele como bom. Você imagina as famílias no passado e imagina elas como boas. Só que eu garanto a você que não é como você imagina. Mas se você conseguir se desligar de tudo isso, a sua vida vai ficar muito melhor. Porque você vai parar de se infernizar mentalmente, você vai ter mais paz de espírito. Se você parar de imaginar tudo isso, você vai parar de procurar também essas coisas e logo vai ter mais tempo livre para ir atrás dos seus objetivos, para construir uma vida boa, tranquila, estável. Você vai ter mais chances de construir na sua velhice.
mais chances de ter boas experiências ao longo da sua vida. E no fim, a vida é uma só, né? Assim, as gerações passadas, elas trabalharam muito para construir o futuro atual. O futuro atual existe, mas psicologicamente ele é uma merda. Porém, fisicamente, não é tanto assim, entendeu? Nós temos coisas hoje que reis no passado sonhariam. Por exemplo, eu estou falando com vocês, eu não sei nem onde vocês estão, na verdade, em que estado estão, mas eu estou no Nordeste. Pode ter gente, sei lá, no Canadá escutando isso. Enfim, a vida hoje ela é muito fácil. Nós temos saneamento básico. Existem estados, ainda mais no Nordeste, que são meio sucateados, existem, mas pessoas lá não estão, vamos dizer assim, tão ruins quanto estariam na Idade Média. Entende? Até porque existem auxílios, como você sabe, no Nordeste vivia auxílio. Eu, como eu já disse, eu particularmente fico feliz por ter nascido agora e vou viver de acordo com a minha época. Não vou entrar em degeneração, porque eu acho que isso é idiotice. Mas eu tentarei viver uma vida mais fácil, procurar trabalhos que não exijam escravidão, como era no passado também. Tentarei ter reservas de dinheiro para garantir minha tranquilidade, minha paz de espírito. Tentarei construir um ambiente de conforto e tranquilidade. Eu falei pra vocês em um vídeo passado que eu comecei a construir minha academia em casa. Enfim, assim, tem muita coisa que você pode fazer hoje em dia, muita coisa. Se você gosta de moto, você pode comprar uma e ficar viajando. Você pode sair do Brasil para outros países. Imagina o quão impossível era você sair do Brasil e ir pra Austrália há 200 anos atrás. Agora, por exemplo, podem estar havendo guerras por aí fora, mas o Brasil já faz o quê? Vai fazer 100 anos já que o Brasil não se envolve em uma guerra. A última foi a Segunda Guerra Mundial. E podemos falar que foram os nossos políticos aqui no Brasil, mas uma coisa é certa, eles fazem um esforço hercúleo para não entrar em guerra. Eu acho positivo, pelo menos. Acho que talvez seja uma das únicas coisas que eu acho positivo aqui no Brasil. Bem, o que eu tinha pra falar hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações para receber lembrete de novos vídeos, beleza? Valeu!